pessoas, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o relacionamento com o passado da criança adotada com a família biológica, né? Lembranças, sentimentos, saudades, sobre esse tipo de coisa que a criança da adoção tardia ela pode chegar aí com essa carga, com essa bagagem. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, assim você vai receber todos os vídeos em primeira mão. Lembrando que são 3 vídeos por semana aqui no canal, segunda, quarta e sexta, tá bom? Não esquece de dar o seu like. Deu like? Deixa eu ver. Não, é pra dar o like agora, porque senão no final do vídeo você acaba esquecendo. Então dá o seu like agora. Deu? Agora roda a vinheta. Então, gente, como eu estava falando, hoje nós vamos falar um pouco sobre sentimento, lembranças e comentários que a criança pode vir a fazer sobre a família biológica, tá? Eu estava conversando ontem com a minha cunhada sobre isso e eu pensei, bom, se é uma dúvida dela, uma curiosidade dela, que não vive, né, o relacionamento maternal com uma adoção, deve ser também de outros casais que estão aí na fila da espera ou que estão em aproximação, então eu achei que seria interessante abordar esse caso, tá? É muito comum nos primeiros meses, principalmente nos primeiros meses, quando você traz a criança para casa, o seu filho para casa, ele soltar alguns comentários, né, positivos ou negativos, verdadeiros ou falsos. Como assim? A minha mãe penteava o meu cabelo assim, a minha mãe fazia uma comida assada, uma vez eu e minha mãe fizemos tal coisa, ou negativo também, falando que a mãe fazia coisas muito ruins, né, e tal. E aí, como é que o adulto deve agir? Qual é o sentimento do adulto nessa situação? Eu acho muito importante você colocar o sentimento da criança acima do seu, você lembrar que a criança é ela, tá? E entender alguns pontos. Primeiro, a criança ela não faz esse tipo de comentário por maldade. Não faz esse tipo de comentário para te magoar, de maneira nenhuma. Ela faz esse tipo de comentário simplesmente porque ela ainda está criando um laço afetivo com essa mãe, esse pai, né, essa família nova, essa família adotiva. Então é normal que nos primeiros meses, no primeiro ano, ocorra alguns comentários da família biológica, porque ela ainda está se interagindo, né, com a família adotiva, ela ainda está sendo integrada nessa família, ela ainda está começando a se sentir pertencente, amada, começando a se sentir segura. Então pode sim haver alguns tipos de comentários, tá? Primeiro motivo, por ela não se sentir segura, por ela ainda não se sentir em família, tá? Segundo, porque pode sim ser fatos verídicos, pode sim fazer parte da história dela, pode ser recente, né? Ela pode ter sido ir pro abrigo, rapidamente sair a destituição dela e rapidamente ela ir para uma família adotiva. É difícil acontecer, mas acontece, então fica tudo muito fresco ali ainda na cabeça da criança, tá? E também pode acontecer que essa criança fantasie. Um exemplo, o trauma do abandono, talvez dos maus tratos, talvez do abuso. Lembrando que nem toda criança que está abrigada sofreu maus tratos, sofreu abusos físicos, porém sofreu abuso psicológico ou sofreu ausência, né? Os pais nunca estavam presentes, deixava a criança sempre muito sozinha e tal. Existem vários fatores que fazem com que a criança vá para o abrigo, né? Então o que acontece? Às vezes na cabecinha dessa criança a família biológica não era ruim, porque de fato ela nunca foi ruim para essa criança. Porém, aos olhos de pessoas responsáveis, adultos, conselho tutelar, equipe técnica e tal, essa família não tinha estrutura para estar criando essa criança. Só que os momentos que ela tinha
eram momentos afetuosos com essa família. Então ela acaba guardando só isso, só esse momento. Ela não guarda a negligência, ela guarda só esse momento. Por quê? Porque é um trauma, gente. Você ser retirado da sua família biológica, seja por quaisquer motivo, é um trauma. Então, para esconder esse trauma, começa-se a inventar historinhas. Inventar que a família era uma família muito unida, que era muito organizada, que era muito boa, que era maravilhosa. Aí, né, o que acontece? Gera um sentimento no coração de adulto, aquele, se a família era tão boa assim, por que a criança foi posta para adoção? E não cabe a nós fazer esse questionamento, principalmente para a criança, porque ela não entende, ela não tem maturidade para entender isso, né? Nem nós basicamente temos, que não estávamos lá, não vivenciamos a situação. Então a gente não tem essa maturidade, a gente não sabe realmente do que aconteceu. E pode acontecer da criança ter essas lembranças que podem ser reais ou podem ser fantasiosas. Quando é fantasiosa, pode ser dois motivos. Pode ser um trauma, né? Ela maquiou o trauma dela de abandono, de maus tratos e sabe-se lá mais o que. Fazendo essa fantasia de que não, estava tudo bem, que a família dela era uma ótima família e por algum motivo ela foi retirada da família biológica. Ou pode acontecer o fato assim, daquela família não ter sido, ter sido negligente, mas não ter sido, como eu posso dizer, agressiva. Então as lembranças que essa criança tem são lembranças positivas. Um exemplo, um pai e uma mãe alcoólatra, nem sempre ele vai ser agressivo, né? Mas por vezes ele não alimenta a criança direito, ele deixa a criança em situações de risco, em lugares de risco, ou seja, né, está 24 horas bêbado todos os dias, não tem condições de criar essa criança, não põe a criança na escola, não leva no médico, não dá as vacinas, ou seja, negligencia de forma geral essa criança, porém ela não bate, ela não grita, então aquela criança não vai entender que ela estava sendo negligenciada, você entendeu? Então pode sim ser lembranças reais, de momentos reais. E então, cabe nós a lidar com isso, ok? Se, Natália, mas meu filho fantasia demais, ou meu filho é muito apegado, aí a gente entra com um psicólogo, né? Com um psiquiatra, com uma ajuda. Mas nos primeiros meses é totalmente normal a criança fazer esse tipo de comentário porque ela ainda não se sente filho, ela ainda não se sente pertencente a essa família, pertencente a este lugar. Tá, Natália, mas e quando a criança exagera, fala ter passado por coisas que não passou? De umas duas. Ou a criança realmente passou e lembra, e isso não chegou ao conhecimento das autoridades, ou de tanto ela ouvir, às vezes dentro do abrigo, a história de uma, a história de outra, a história de uma, a história de outro, né, das crianças, viu um cuidador falando, viu, né, uma equipe técnica falando, e nem sempre era a história dela, ela somou tudo aquilo ali e tomou para si, como mais ou menos uma alimentação parental, sabe? Ela acabou acreditando que em algo que nem houve, que é algo que nem existe, e aí ela vai começar a contar esses fatos por haver mágoa, dor do abandono, né, por ela lembrar de algumas outras negligências que são reais, e por aí vai. Natália, o que você indica? Independente de qual seja a situação, se a criança lembra de coisas positivas, ou se a criança fantasia com coisas positivas, ou se a criança lembra de coisas ruins, ou se a criança fantasia com coisas ruins, a minha indicação é que você permite que ela fale, você nunca para de falar mentira, isso não aconteceu, ou não quero que você fale da família biológica, nunca corte a criança, porque você ainda está criando um relacionamento com ela, e eu acredito que você como mãe, você como pai, você quer ter um relacionamento em que a criança possa se achegar a você, possa vir e falar com você sobre tudo e todos a qualquer momento. Então se você cortar ela agora, que você está criando esse relacionamento, ela vai entender o quê? Que ela nunca pode se abrir com você. Então, não corte a criança, permite que ela fale, permite que ela se abra. Segunda dica, não alimente. Eu lembro que uma vez a minha mãe me bateu com cabo de vassoura, né, a mãe biológica.
E aí você ouviu da equipe técnica e tal que realmente essa mãe espancava ele de cabo de vassoura. Aí você vai lá, realmente a sua mãe espancava. Não faz isso, você vai estar aumentando essa ferida, você vai estar futucando essa ferida, você vai estar fazendo ele reviver isso. Então não faça, por amor ao seu filho, não faça, sabe? Essas são as minhas opiniões, tá, gente? O que eu acho que seria o melhor a fazer como mãe. Então não faça isso, porque você vai estar ferindo mais o seu filho. Então acho que no momento que ele compartilhar um tipo de coisa assim, fala, filho, já passou, tá? Você já tá bem, você já está num lugar seguro, a gente não sabe o que aconteceu naquele momento, qual foi as circunstâncias que levou a sua mamãe e seu papai biológico a fazerem isso, a chegar a esse ponto. Porque aí você vai ensinar o seu filho a liberar perdão, você vai ajudar essa ferida a se cicatrizar, né? Essa ferida a se curar, e automaticamente você vai ter uma criança mais feliz, uma criança mais bem-sucedida, mais confortável com a história dela. Então, não alimente, mesmo que seja positiva, mesmo que seja negativa, mas também não corte, sabe? Dê espaço para os sentimentos dela, para as lembranças delas, para os pensamentos dela, para os sentimentos dela. Isso é muito importante, você respeitar a criança como um indivíduo e respeitar a história dela. Geralmente, esse tipo de comentário e lembranças tendem a só diminuir. Quanto mais pertencente a criança se sente nessa família nova, né, nessa família adotiva, menos ela comenta do passado, menos ela comenta da família biológica, e ela vai trocando os pronomes. Vamos falar sobre a quantidade que reduz primeiro, né? Isso acontece por quê? Por que ela deixa de falar da família biológica? Por que ela deixa de ter sentimentos da família biológica? Por que ela deixa de ter lembranças e saudades? Porque todos esses vazios começam a ser preenchidos por essa nova família, né? Todas aquelas lembranças, sejam falsas ou verdadeiras, negativas ou positivas, começam a ser substituídas pelas novas lembranças, pelos novos relacionamentos, pela nova rotina que começa a ser criado. Tá, Natália, mas o meu filho fantasia como se a mãe dele fosse uma heroína, e o que o conselho tutelar diz que a mãe não era. Deixa! Com o tempo ele vai, e amadurecimento, e ele for crescendo, ele vai conseguir distinguir o que é certo e o que é errado, e ele vai ver, poxa, a maneira com que minha mãe biológica me tratava não é a mesma maneira que a minha família adotiva me trata. Existe uma diferença, agora eu tô vendo o que é a negligência, o que era o amor, o que era o cuidado. Ele vai conseguir balancear isso, entendeu? Então, com o tempo, a criança que foi vitimizada, que foi maltratada, que foi negligenciada, ela vai enxergar isso, entendeu? E quanto mais afeto existir aqui, quanto mais segurança, quanto mais à vontade ela se sentir, menos ela vai lembrar desse passado. Um exemplo. A Clarice está há 10 meses, quase 11 em casa, e ela já não lembra mais de algumas coisas que ela mesma falou, que ela mesma comentou no primeiro mês. Ela já não tem mais algumas recordações, porque algumas feridas já estão começando bem de levezinho a ser cicatrizado. Você entendeu? O Danilo e o Daniel já vai fazer 6 anos e meio que eles estão em casa, eles não comentam mais nada. Muito raro, muito raro eles fazerem algum certo tipo de comentário. Por quê? Não porque eles não possam, porque a gente sempre deixa eles terem a liberdade de falar, de sentir, de lembrar, e tá tudo bem. A gente sempre diz pra eles que quando eles forem mais velhos, se houver o sentimento e o desejo de conhecer a família biológica, a gente pode ir atrás, porque eles terão mais amadurecimento e mais... eles serão mais maduros, mais inteligentes, saberão diferenciar mais as coisas, saberão perdoar, saberão seguir em frente, né? Lidar com muitas coisas que possam acontecer. Então a gente sempre conversa isso com eles, então eles já não sentem mais a necessidade de ficar comentando, de ficar falando, e muitas coisas eles não lembram por ter sido muito novinhos, por também ter substituído também, né? Coisas que acontecem agora do que o que aconteceu no passado. Agora a respeito de pronomes, né?
É muito natural que nos primeiros meses, às vezes a criança não te chame de mãe, te chame de tia. E aí você fica naquela ansiedade para ser chamada de mãe, e aí o que você ouve? Falar da mãe biológica e por vezes ainda fala como mãe. A minha mãe, né? A minha mãe, sempre falando como a mãe biológica. E quando se refere a você, às vezes se refere pelo nome, se refere pela tia. Isso também é normal, tá? A criança ela leva um tempo, ela vai te chamar de mãe quando ela sentir a necessidade de te chamar de mãe, quando ela sentir que ela é sua filha, seu filho. E vai acontecer também de ela trocar esse nome, não porque não se sente seu filho, ou porque não se sente pertencente, nada disso, mas para que não haja confusão no meio de uma conversa, isso também pode acontecer. Só que aí, com o passar dos meses, quanto mais ela se apega à família adotiva, menos ela usa o pronome para outra família, né, para a família biológica. Ou seja, ela começa a usar como mãe da barriga, minha outra mãe, a mãe que me carregou na barriga, aquela outra mulher, aquela outra moça, ou o nome da mãe biológica. Meu conselho, o que eu achei bom fazer, eu dei a liberdade dos meus filhos e ensinei eles nunca a falarem a outra mãe. Eles falavam assim. Eles começaram falando a minha mãe, aí depois eles começaram a falar a outra mãe, aquela mãe, ou o nome. E eu falei, filho, não é o nome, não é a outra mãe, é sua mãe. Assim como eu sou sua mãe, tá tudo bem, é sua mãe, né? Graças a essa mãe que hoje nós somos uma família, Deus quis agir assim. E tá tudo bem, você não precisa se policiar para falar comigo. Foi o que eu ensinei para os meus 3 filhos. Por quê? Isso mais uma vez ensina maturidade, isso mais uma vez ensina a liberar o perdão e aceitar a história. Se a criança fica sempre assim, com receio, quando ela crescer, ela vai continuar tendo esse receio. Ela não vai saber se ela pode falar qualquer coisa pra você, porque você vai se sentir ofendida, você vai se sentir magoada. E quanto mais ela te ama, mais ela se apega a você, menos ela vai querer te ferir. Então, ela vai ficar sempre receosa. E eu acredito que não é um relacionamento que nenhum pai, nenhuma mãe quer com o seu filho. E outra, para que ela libere perdão sobre a família biológica, independente do que aconteceu. Liberar perdão é extremamente importante, independente se você é cristão ou não. Liberar perdão é tratar feridas na nossa alma, no nosso ser. Isso é liberar perdão, é permitir que a sua história, por mais trágica que seja, não te fira mais. Então, quando ele tem a liberdade, a autoridade de falar a minha mãe, a que me gerou, a minha mãe biológica, a minha mãe, ele pode falar a minha mãe, isso faz com que ele libere perdão, isso faz com que ele se sinta curado, entendeu? Então, quando você vê que ele começou a trocar o pronome, eu indico você ensinar ele não fazer essa troca. Por respeito, por perdão, por ele mesmo, pela história dele. Você vai estar ensinando ele a lidar com a situação, a aceitar a história dele, sabe? Por mais negativa, existem crianças que não vão chegar com uma história muito negativa, mas existem crianças que chegam com uma história muito triste, muito negativa, muito brutal. Mas independente da história, da bagagem que o seu filho carregar, ensine ele a ver sempre o lado positivo, ensine ele sempre a perdoar, ensine ele sempre a seguir em frente, não permita que seu filho se faça de coitadinho. Ensine seu filho que a adoção é só um fato, assim como ser loiro ou ser negro, ou ser rico, ou ser pobre, ou ter nascido de cesariana, ou ter nascido de parto normal, ou ser filho único, ou ter irmãos. Ensine que a adoção é simplesmente um fato, um detalhe na história dele, né? Ensine ele a seguir em frente, a olhar com maturidade e principalmente dê liberdade dele se abrir com você. Natália, mas me chateia quando ele fala da família biológica. Ok, mas ser mãe é engolir a seco alguns sapos, sabe? Ser mãe é colocar a necessidade do nosso filho acima das nossas. E esse é o tipo de coisa que acontece no começo. Depois de um tempo isso para. Após alguns meses, alguns anos, isso para. Eles param de fazer essas situações, porque eles se sentem curados, preenchidos, amadurecidos. Eles começam a compreender as coisas, a história dele, a aceitar. Então esses comentários param.
mas no começo você precisa entender que você está criando um ser humano, você está construindo um caráter, você está ajudando a se libertar do passado, a curar algumas feridas. Então nesse momento é a hora de você recolher os seus sentimentos e colocar os sentimentos dele acima, colocar os sentimentos deles como prioridade. Sim, gente, não é fácil, a gente precisa muito ter maturidade. Primeiramente, entenda que a criança não fala isso para te ferir, não fala isso para te magoar. É simplesmente traumas, sentimentos de abandono, falta de aceitação, de não saber a quem pertence, quem são os pais, quem são os tios, quem é a família biológica, quem é essa nova família que chegou. É muita confusão na cabecinha deles e você vai ver que com o tempo isso vai diminuindo, até que não aconteça mais. Se acontecer, vai acontecer quando for mais velho, que vai bater aquela curiosidade de saber, tá, mas como eles eram, o que realmente de fato aconteceu e tal. E aí você vai ter que ter maturidade novamente para lidar com isso, porque a gente precisa saber que por mais que doa, e eu sou mãe, eu sei que isso doa, né, a gente tem medo de, se eles forem atrás da família biológica, a família magoar, a gente tem medo deles se decepcionarem, a gente tem medo de perder eles, né, deles se encantarem, das pessoas terem mudado, que isso pode acontecer e a gente ficar sem os nossos filhos, essa família querer, né, acolher eles. Então existe vários receios dentro do nosso coração como mãe, porém a gente tem que lembrar que faz parte da história deles, por mais que doa na gente, faz parte da história deles, faz parte da vida deles, é um direito deles, a gente precisa se colocar no lugar, e se fosse eu que tivesse passado por isso, e aí, será que eu queria saber se eu tenho direito e aí como que é? Então a gente tem que ter essa maturidade por eles, tá? Então, pessoal, o vídeo é esse. Eu espero de verdade ter te ajudado de alguma maneira, se você está passando por isso, ou se você, né, está aí na sua fila de espera, querendo adotar. Eu espero realmente poder te ajudar, dividir a minha experiência com você. Tenha paciência, tenha amor. Lembre-se que trata-se de crianças feridas, crianças magoadas, independente se elas passaram por muito ou se elas passaram por poucos, isso pode sim causar muitos danos ao emocional e ao psicológico delas, tá bom? Então, tratando dessas coisas, nós precisamos ser sensíveis. Eu sou chata, eu sou rígida, eu brigo o tempo inteiro com os meus filhos, mas quando se trata da história deles, eu coloco o que eu acho de lado, eu coloco os meus sentimentos de lado e eu enxergo somente eles, somente a história deles, somente a dor deles. Então, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de me seguir nas redes sociais, não esqueça de deixar seu comentário e, claro, dar o seu like. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!